que melhora a imunidade de fato? Nada melhora mais do que vacinas, isso é indiscutível, mas também, assim, minimizar o estresse, porque evitar a gente não vai conseguir nunca, e boa alimentação. Se eu consigo ir trabalhando essas vertentes, aí, de fato, eu estou trabalhando na imunidade. Agora, o resto é bobagem. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Simulcast, com o Guilherme Brandi, host do programa. Hoje tem uma convidada muito especial, Ana Paula Peconic. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Esse que a gente fala aqui é um programa leve, um programa aberto, um programa que é feito para a academia, para a produção, para os consumidores. A gente fala de academia, falando especificamente, é o caso aí, professora, para os professores que têm usado essa plataforma, para os alunos, para quem está se decidindo dentro da carreira, para que área aí, para os produtores e futuros produtores que estão preparando a sucessão, e também para os consumidores, e eu sempre falo para os nossos não consumidores aquilo que a gente tem para falar de bom da nossa cadeia. A Ana Paula, que é veterinária, doutora em medicina veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, diretora da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da Federal de Lavras. Ana, esteja muito à vontade aqui conosco. Eu sempre falo que a leitura do currículo aqui é uma leitura fria, e eu já te pergunto quem que é a Ana Paula Peconic, pela própria Ana Paula, qual que é essa trajetória dentro da nossa cadeia e como que foi parar como diretora numa área da sanidade aí, da nossa medicina veterinária. Seja muito bem-vinda. Olá a todos, muito obrigada a você, aos ouvintes. É um prazer estar aqui, porque eu sempre costumo brincar, mas com um tom muito sério, de que essa é a forma mais bonita da gente fazer ciência, né? A gente alcança as pessoas, a gente vem com um linguajar mais fácil, mas trazendo ciência. E eu sempre brinco que ciência não tem opinião. Ciência é a informação correta. Se a gente consegue trazê-la para mais pessoas, para os nossos futuros suinocultores, os que já são, os nossos estudantes, os profissionais, é um privilégio. Então, muita gratidão. Talvez essa seja a pergunta mais difícil que você me fez, a Ana Paula pela Ana Paula. Bom, eu me graduei, fiz toda a minha pós-graduação na Universidade Federal de Viçosa, sempre trabalhei com imunologia. Hoje eu trabalho com imunologia em diferentes espécies, né, na avaliação da resposta imunológica, aves, suínos, bovinos, já trabalhei com equinos, cães. Eu acho que a única espécie de animais domésticos que eu ainda não peguei foram os felinos. Trabalho com a população humana também, contribuo aqui no Programa de Ciências da Saúde. Sou docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias. E aqui a gente tem um carinho muito especial com a imunologia, porque há muito tempo que ela deixou de ser uma disciplina só associada à doença. Hoje a gente pensa na imunologia associada à saúde. Então, desde que eu entrei aqui, eu ministro disciplinas para imunologia humana, para imunologia veterinária, e nós temos uma disciplina especial só para o curso de zootecnia, que é obrigatória. Então, ao longo dos meus 14 anos de UFLA, fui crescendo aqui devagarzinho. Profissionalmente, hoje eu sou docente associada 4, se Deus quiser, em breve titular. Fui coordenadora adjunta da pós-graduação de Ciências Veterinárias, fui chefe do Departamento de Medicina Veterinária e tem um ano que eu estou nessa missão da direção da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária, uma missão difícil, mas muito prazerosa. Estou aprendendo muito e, se Deus quiser, também estou contribuindo muito com o crescimento da nossa unidade acadêmica. E não consigo largar a docência, não consigo largar a pesquisa, nem as atividades de extensão, então, agenda um pouquinho atribulada, mas é o que eu falei, eu acho muito gratificante uma oportunidade como essa, de falar de mim, mas principalmente de levar a ciência de uma forma correta e muito tranquila para todo mundo. Imunologia tem aquele mito de que é muito difícil, é muito inalcançável, e não, a gente tem que tornar isso mais acessível,
mais digerível, e entender a importância da imunologia, não quando o animal está doente só, mas também na prevenção dessa doença, no momento de saúde, melhorar a imunidade, o que, que é isso? A gente tem muito mito, né? Os tais dos shots imunes, o que, que é efeito colateral, o que, que não é, o que vacina está sofrendo um bombardeio de fake news. Então, eu acho um privilégio. Eu agradeço imensamente estar aqui e contem com a gente no que precisar na Universidade Federal de Lavras. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Muito bom. Nossa, eu sinceramente, quando caiu para mim o tema, Guilherme, tu vai discutir sobre imunologia, eu pensei, nossa senhora, vamos voltar. É essa a impressão de todo mundo. E só na tua apresentação aqui eu escrevi várias coisas e eu acho que é importante isso. A primeira frase que tu fala, né, Ana Paula, uma linguagem fácil da imunologia. Eu lembro aqui, talvez o meu primeiro contato com imunologia veterinária, né? A gente tem contatos que a gente não imagina da imunologia já estava dentro da, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe já era imunologia, né? Mas vamos lá, dentro da veterinária eu estava pensando talvez faz uns 40 anos, né? Que eu tive contato com o teaser, que era o temido teaser, né? que a gente não conseguia nem ler o livro, né? E aqui já dá um recado para os estudantes, né, dessa importância e de uma maneira fácil, né? Tudo que a imunologia está relacionado. E também, para mim, é um motivo de orgulho falar com uma veterinária que ensina imunologia para a medicina humana, né? A gente aprendeu e teve esse contato, principalmente no Covid, né? Eu lembro quando a gente assistia alguns comentários e conversa de vizinho, conversa de família, e a gente falava, não, imunologia de rebanho, como é que sabe isso aí, Guilherme? Depois aí a gente sabe muito melhor do que os médicos, né? Nada contra a medicina humana, mas a importância do rebanho e do indivíduo. Né? Então, é legal, e eu acho que a nossa conversa vai estar bem direcionada. E a outra coisa, associar a saúde, não a doença. Né? Eu pude estar à frente aí na iniciativa privada de um grupo grande, né? E que a gente sempre falava para as equipes de sanidade: vamos tratar a sanidade com a saúde, não com os desafios, né, da saúde. E quando tu fala imunologia na saúde, é que a imunologia na doença é porque já foram as barreiras, né? Então, o que a gente tem que reforçar? Mas vamos lá. Quando a gente fala aí de Covid e isso que o Covid nos trouxe, e esse vocabulário ficou um pouco mais acessível, né, para toda a população, um dos primeiros reforços aí da imunologia também para a nossa área veterinária foram as 20 regras de MADEC, né? E uma delas, que eu acho que é a regra mais difícil de entender e de colocar em prática, é evitar o estresse. Se alguém, se alguém souber o que é evitar estresse, por favor, me ajude, né? Não sei se tu também precisa dessa ajuda, mas o quanto que o estresse prejudica, né, as barreiras imunológicas. E então eu gostaria de começar aqui nossa conversa com uma doutora em imunologia. O que é a imunologia em si, né? Em rápidas palavras, né? O que afeta toda a nossa vida aí. Imunologia é o estudo do sistema imunológico, né? E o sistema imunológico é o que compõe no que remete à defesa de um organismo. Por exemplo, os órgãos, as células, as proteínas. Quando esse sistema imunológico ele é ativado, a gente provoca uma resposta imunológica que é a ação. Então, aqui eu já vou quebrar um mito que muitas pessoas usam sistema imunológico como sinônimo de resposta. Não é. Sistema é o constituinte, todos nós temos o tempo todo. Resposta é ação.
Em alguns momentos, eu estou provocando resposta, você está provocando respostas, os nossos suínos estão provocando resposta. Então, esse sistema, ele trabalha para proteger o animal, mas ele também trabalha para ser tolerante ao que não é perigoso. Então, por exemplo, um sistema imunológico, ele tem que ser imunocompetente, funcionar adequadamente. Ele tem que responder, reconhecer e responder o que é estranho e perigoso, como os micro-organismos patogênicos, mas ele tem que ser tolerante ao que é próprio e ao que é estranho e não perigoso. Então, ele tem que ser tolerante, por exemplo, aos alimentos, à microbiota. O problema é que no meio do termo nós temos as condições de estresse, que você falou muito bem. Então, eu também queria uma forma de acabar com o estresse, mas nós vamos falar em minimizar esses estresses, porque o estresse é uma forma de ativar o sistema imunológico também. Então, as pessoas ficam muito assim: o sistema imunológico precisa de um micro-organismo estranho, precisa de um patógeno. Não. Ele tem outras formas de ativar, além da presença desse corpo estranho que a gente chama de antígeno. E o estresse é essa forma. Então, na suinocultura, nós temos os animais sofrendo com desmame, sofrendo com calor, o estresse social, o tamanho, são vários os fatores que são capazes de ativar o sistema imunológico, gerar uma resposta que não precisa, e essa resposta remete a perdas econômicas, redução de índices zootécnicos. Esse que é o problema. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim: então vamos acabar com o estresse? Não tem jeito. Então vamos acabar com a resposta imunológica. Eu já ouvi, por exemplo, pesquisadores propondo: e se a gente entrasse com, por exemplo, um anti-inflamatório, que é uma forma da gente minimizar a resposta inflamatória, uma vez que a manifestação dessa remete à produção de uma resposta inflamatória, e se a gente entrar com anti-inflamatório, por exemplo, preventivamente? Eu falei: Deus me livre, porque na verdade a gente precisa da resposta na hora correta. A gente vai precisar dessa resposta na hora de vacinar os animais, na hora que eles forem desafiados com o que é perigoso, para controlar uma gestação. Então, o sistema imunológico tem um papel importantíssimo na reprodução. Então, a palavra-chave aqui é equilíbrio. Nós não queremos nem imunoestimular de forma desnecessária, nem imunossuprimir o sistema imunológico dos nossos animais. A gente precisa de ações que minimizem, sim, o estresse, mas que não suprimam a resposta imunológica em absoluto, porque isso seria, assim, absolutamente perigoso. Então, acho que a palavra é: vamos buscar imunocompetência. E aí a gente pensa em fatores para aumentar quando eu preciso da resposta e controlar. Eu não vou falar nunca imunossuprimir em absoluto quando for necessário. Eu acho que a palavra que nós mais estamos buscando em resposta imunológica e sistema imunológico é moderação, equilíbrio. E até bem pouco tempo atrás, a gente achava que só conseguia influenciar na resposta imunológica. Aí vieram várias pesquisas de revistas conceituadas como a Nature e a PLOS, falando que hoje a gente consegue modular não só a resposta, mas o sistema imunológico de pessoas e animais. Porque a herdabilidade é média, ela está na ordem de 0,38, 0,40. Isso é muito baixo, porque tudo que a gente não sabia explicar, a gente falava: é a genética do animal, culpa da genética. E hoje a gente está vendo que não é assim. Então, enquanto profissionais, a gente vai ter que pensar sempre em modular sistema e resposta imunológica. Nossa Senhora, vamos lá. Falo muito, né? Não, agora já veio outro desafio aqui, né? O primeiro era de como lidar com o estresse, e a outra palavra importante que é equilíbrio, né? É como ter o equilíbrio, né? O equilíbrio nosso e o equilíbrio da produção também. Mas importantíssimo reforçar aqui essa questão de sistema e de resposta, né? Porque quando entra o assunto imunologia, né, resposta imune, sistema imune, a próxima a conversa entre os veterinários ou entre o desafio, né, a resposta imunitária, beleza. A próxima conversa, o próximo tópico vai ser vacina. Daí a vacina.
Não, peraí, vacina. Nem chegamos, nós estamos no animal ainda, né? Depois a gente fala do capítulo de vacina. Mas vamos dar uma reforçada nessa questão de sistema, principalmente, né? Porque eu tenho sistema e as respostas, já vamos falar aqui de sistema e as respostas. Porque eu falo os grandes aprendizados que a gente teve da imunologia. O que atravessa a barreira, o que não atravessa a barreira, o que é uma barreira. A questão da placenta, né? Pô, eu estou vacinado. Como que eu explico para um produtor, eu já fui extensionista, como que eu explico em palavras ali na beira da baia, aqui tem uma vacina que tu vai aplicar na fêmea gestante, no terço final, 80, 90 dias, para diarreia. Tá, mas diarreia da fêmea? Não, é do leitão. Tá, mas o leitão, não é melhor vacinar o leitão? Como tornar isso acessível, né? Beleza. Não, o Guilherme, eu fiz tudo certo, eu vacinei tudo certinho e deu diarreia, né? Como continuar essa história? Mas vamos lá, né? Antes da vacina, vamos por o sistema, né? O que compõe aí o sistema imunitário, né? Vamos pegar lá a fêmea até o leitão e a sua vida. Né? Perfeito. O sistema imunológico é o que eu falei, são os órgãos imunes e a gente tem aprendido muita coisa sobre isso. Eu acho que muito em breve nós vamos, por exemplo, falar em tecido adiposo como um órgão imunológico. Tem muitos pesquisadores que estão levantando essa ideia. São as células de defesa. Então, nós temos as células. O sistema ele é dividido em natural e adaptativo. O adaptativo é aquele onde a vacina vai atuar, é aquele que gera memória. O inato é aquele mais imediatamente pronto para atuar. Então, nós temos células nesses dois sistemas e temos o que a gente chama de componentes humorais, que são basicamente proteínas, né? Proteínas do complemento no inato, proteínas de fase aguda, e temos os anticorpos como principal componente no adaptativo. E esse sistema, ele funciona tanto de forma localizada, então, por exemplo, eu tenho uma imunidade de mucosa, quanto de forma sistêmica, eu tenho a imunidade do corpo todo. E o mais bonito é que esse sistema se comunica entre as diferentes mucosas, entre as diferentes imunidades locais e, como você falou, de uma mãe para um filho. No caso de suínos, a gente sabe que não tem imunidade passiva, nós também dividimos a imunidade em passiva e ativa. A passiva é aquela que eu vou transferir os componentes prontos. A ativa é quando a gente vai falar de vacinas, é quando a gente induz o animalzinho a produzir a sua própria resposta. Tanto a imunidade passiva quanto a ativa podem se dividir em natural e artificial. E aí, falando em imunidade passiva natural, os suínos não têm imunidade via placenta. Não tem, o anticorpo da mãe não consegue passar para o leitãozinho por causa do tipo de placenta. Mas, conforme eu falei, hoje a gente sabe que tudo o que acontece com a mãe vai influenciar no filhotinho em formação, porque nós temos o que a gente chama de epigenética, é uma outra forma de levar herança que não remete à mutação, mas quer dizer, como eu cuidar da minha gestante vai influenciar muito na formação do sistema imunológico do meu filhotinho. Isso eu não entrei ainda nem em imunidade passiva. A própria microbiota da mãe pode influenciar na microbiota do filhotinho. Não passa anticorpo, mas a gente sabe que as características estão sendo influenciadas. Como? Estamos estudando. Como que a gente vai induzir? A gente fala modificação do material genético no que remete a enovelamento, não mutação. Então, é um pouquinho diferente. Mas isso é primordial. A gente sabe que tudo que essa mãe está sofrendo ou está sendo cuidada vai refletir na leitegada dela. Bom, filhotinho nasceu. Aí nós temos a imunidade passiva. A mãe concentrou ali, principalmente no terço final de gestação, anticorpos na glândula mamária. Para quê? Para passar de forma passiva para o filhote. Então, para o nosso produtor, a gente vacina a mãe para ela produzir uma imunidade ativa, ela que vai produzir aquela resposta, porque a vacina é isso, ela é composta de alguma forma, desde um pedacinho até o micro-organismo inteiro, de ensinar o sistema imunológico
como combater uma infecção, como evitar uma doença grave. Então, a gente ensina para o sistema imunológico da mãe como produzir componentes imunológicos relacionados a uma doença específica. E esses componentes produzidos vão para o leite, vão para o colosso, por isso que o filhotinho vai se beneficiar de uma vacina que foi administrada na mãe. Só que muito recentemente, mais importante do que essa imunização passiva no sentido de proteção, a imunização passiva para os filhotes hoje, ela é mais importante, tanto o colosso quanto o leite, porque ela acelera o amadurecimento do sistema imunológico do leitão. Então, qualquer filhote, qualquer espécie, incluindo o ser humano, se ele nasceu a termo, que significa nasceu dentro do período certo de gestação, o sistema imunológico desse filhote está completamente formado. Completamente. Mas por que ele é tão vulnerável? Porque ele é um sistema imunológico que a gente chama de imaturo. Ele precisa entrar em contato com alguns corpos estranhos para ir amadurecendo. E o leite materno, e principalmente o colostro, aceleram esse amadurecimento. Então, hoje, o produtor tem que pensar em duas vantagens. A imunidade passiva, via vacina lá na mãe, vai conferir uma proteção imediata para o leitãozinho, transitória, porque a imunidade passiva não gera memória, e vai conferir um aceleramento da maturidade do sistema imunológico desse animal. Respondido? Não, respondido, e aqui tem até para o estudante, né? Aqui eu fico imaginando, eu fico voltando no tempo aqui. Pô, para quem tem gado de leite ou gado e tem suíno, né? Tá, mas passa ou não passa a imunidade, né? Então, essa questão importantíssima. E algumas palavras, só reforçando algumas explicações tuas. Essa necessidade do ambiente bem bom para a matriz, da vacinação bem aplicada, do calendário bem aplicado, e mesmo o leitão nascendo a termo, né, que é o leitão completo, a importância, sempre a importância do colostro, né, o importantíssimo papel da colostragem e do colostro nessa proteção imediata e depois nessa formação. E quando tu fala em leitões a termo, hoje a gente tem uma explosão de prolificidade, né? Muitos leitões que eles nascem a termo porque eles estão completos, mas tem muito leitãozinho pequeno e leitão que precisa de uma atenção especial. Então, o capítulo aula de imunologia não é só as palavras difíceis, as explicações mais complexas, mas a palavra mais simplificada e que todo indivíduo aí ele precisa, né? Aí não tem rebanho, né? O rebanho lá de 15, 20 leitões que estão nascendo, o indivíduo ali ele é necessário esse cuidado individual mesmo para que depois o rebanho tenha a sua proteção. Acho que é importante essa reforço. Não, duas coisas importantes. A gente está aumentando o número de leitões e estamos colocando as fêmeas cada vez mais precoces, né, para poder entrar em reprodução. Isso também tem um impacto na imunologia, porque às vezes ela não tem a mesma competência, por exemplo, para produzir um colostro de qualidade. Então a gente sempre tem que ponderar. Aqui na universidade, nós realizamos um experimento que a diferença de poucos dias, 3 dias de desmame dos leitões, deram uma diferença significativa no que remete a índices de imunidade. Então, a gente tem que ir com cuidado nessa situação, porque a gente não sabe ainda. Vamos aumentar o número, vamos aumentar a leitegada. A que custo? Vamos colocar as fêmeas cada vez mais cedo em reprodução. A que custo? Então, a gente tem que. Foi muito importante a gente parar de só olhar para índices zootécnicos e abrir um pouquinho para condição imunológica na saúde, não só também esperar os animais adoecerem para avaliar, porque aí a gente pode ter uma nova visão. Eu não sei se eu peguei a palavra certa. A diferença em índices de imunidade, é o que tu comentou, os dias aí
Isso, foram a diferença de índice. Quais índices aí que foram medidos? Por exemplo, a gente Cortisol? dosou citocinas, a gente dosou capacidade de produzir anticorpo. A gente precisa de mais estudos para fazer um desafio depois, porque nós não fizemos. Mas a gente já viu claramente a diferença em apenas 3 dias. Aí nós vamos ter que equilibrar, né? Porque em veterinária a gente trabalha sempre com a ideia que o econômico também é importante. É diferente da medicina humana. Então, até que ponto é viável economicamente eu acelerar o desmame? Ou às vezes, se eu segurar 1, 2, 3 dias, isso pode mudar? Em breve teremos essa resposta para todos os produtores. Aqui tu me remete a Esses dias eu fiz uma palestra e o título da palestra era o efeito, alguma coisa assim, o efeito da dose de sêmen no animal, no gancho do frigorífico, né? E daí eu perguntava quais são os efeitos, né? O primeiro efeito pode ser nulo, né? Porque eu posso ter feito tudo bem feito e não ter animal que morreu. Então, quando tu poderia a gente poderia combinar essa mesma palestra aqui desse efeito, porque muitas vezes a gente tem uma quantidade grande de animais que é bom para produtividade, é bom até um momento. Só que esse animal tem que chegar, não é a termo que a gente diz, mas esse animal tem que ser um produto viável no gancho, né? Então, esse estudo esse estudo é interessante, né? A gente vê os índices zootécnicos, os índices de imunidade, porque cai lá naquela nossa primeira conversa, né? Transformar a imunologia na saúde, né? A saúde de rebanho, ela passa por um eventual desafio. Se eu pegar aí uma granja zero bala, né? Só com leite, que são, no primeiro parto só vai ter, no primeiro giro só tem primíparas. Se eu pegar primíparas hiperprolíferas, eu vou ter um bando de leitões, de filhos de primíparas, que é o grande desafio para todo o sistema. E depois quem recebe num sistema de integração cooperativo, quem recebe esses leitões é a briga, né? Pô, mas essa granja não está alojando agora, né? Uma granja nova. Como lidar com isso, né? E depois essa mistura desses animais junto com animais já com uma capacidade imunológica ou uma granja já com uma característica já madura, né? Vamos dizer assim. Eu adoro essa visão multidisciplinar. É meu colega aqui, né? Vocês devem conhecer muito, Vinícius Cantarelli. Eu adoro participar de experimentos que ele me pede colaboração, banca, porque é essa visão interdisciplinar que vai nos fazer avançar. Não adianta nada eu ficar falando de imunologia, defendendo a importância dos índices, se eu não tiver associado os índices zootécnicos, a realidade do produtor, a dificuldade do manejo. Então, é muito importante a gente trabalhar juntos com uma visão interdisciplinar. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho vacina. Vacina é maravilhoso, mas não tem vacina que supere um desafio absurdo. Não adianta eu dar a melhor vacina se o animal está desnutrido. Então, vacinar, por mais que as pessoas usem como sinônimo de imunizar, tem uma distância. Vacinar significa só eu aplicar a dose da minha vacina no animal. Se ele, de fato, vai estar protegido, imunizado, a distância é muito grande e muita coisa depende de nós. Sim. Bom, eu vou pegar essa tua fala, Ok. já que tu falou da cadeia completa, que era mais ou menos o meu pastel, eu vou te ajudar e um recado para os teus alunos, né? Que muitas vezes, e eu falo com várias pessoas que trabalham dentro da cadeia, ou se eu tivesse estudado mais epidemiologia, mais a imunologia, né? Então, para quem nos escuta aqui e é estudante, dá uma caprichadinha que vai usar, né? Ah, mas eu já tenho, eu acho que eu já estou direcionado. Vai usar. Anota aí que vai usar. Vou trabalhar lá na ponta, no campo. Se você entende o mecanismo, você consegue ter ações práticas muito importantes. Uma coisinha desse tamanho muda muito a eficácia de uma vacina. Às vezes, uma determinada vacina tem uma fama de ruim por causa do manejo dela, por causa do momento que foi aplicado. Então, coisas muito pequenas. Se ele tem uma ideia, eu ministro aula na pós-graduação, eu tive polimite
no número de vagas, porque minhas turmas de pós ficaram tão grandes quanto a de graduação. Eu falei, agora vocês estão dando valor à imunologia. Mas principalmente aos nossos discentes que estão nos ouvindo, deem valor à imunologia. Eu brinco, por exemplo, aqui os alunos da zootecnia têm uma disciplina obrigatória de imunologia. Eu falo assim, eu tenho uma aula para convencer eles do tanto que aquilo é importante, porque senão eu perco a turma. Eu falo, na nutrição, é importante, na reprodução, na produção em todos os segmentos, no momento que os animais vão ficar doentes. Então, ela é importantíssima porque ela é uma disciplina de base. O problema é que as disciplinas de base são dadas muito no início do curso e às vezes o aluno não dá aquele valor lá quando ele está na frente. Aí ele vem atrás de pós-graduação, cursos de especialização, mas estamos aqui no que puder ajudar sempre. Não, e talvez essa nossa conversa que possa ser usada até numa matéria de extensão rural. Sim, com certeza. Como passar isso porque quando tu falou aqui que a vacina ela não vai resolver, não que a vacina não resolve, ela não é imediata, né? Eu vacinei. Quando eu trabalhava a campo, e eu vou até dar o nome de um produto comercial aqui, um produto, mas é lá dos anos 90, né? Que o pessoal falava assim, não, mas eu vacinei com o pentabiótico, né? Então, o que está na cabeça, né? Se a aplicação do antibiótico é uma vacina, a aplicação de uma vacina também vai funcionar como antibiótico. Essa é a cabeça, né? Então, como a gente e isso é assim, ó, o produtor não tem culpa, né? Se o cara me mandou eu fazer isso para funcionar, então por que não funcionou amanhã, né? Porque não vai funcionar. Uma vacina é vacina e tratamento é tratamento. Mas tá bom, deixa eu só ver o que a gente já falou aqui Eu acho que a gente tem que melhorar muito o nosso diálogo com o produtor, porque o produtor ele tem interesse em aprender, só que se a gente chegar lá falando de uma forma muito inacessível, a gente perde a pessoa no primeiro minuto de conversa. Então, eu também já ouvi isso, muito do produtor associar que qualquer coisa injetável era uma vacina. Então, a gente tem que conversar e explicar que vacinar não é sinônimo de estar protegido, que a gente precisa fazer algumas coisas para conseguir chegar nesse protegido. E ser muito sincero quanto às expectativas da vacina. Porque hoje nós temos vacinas que previnem infecção, vacinas que previnem a doença e vacinas que previnem a forma grave da doença. Então, a gente tem que ser muito honesto. Olha, essa vacina, considerando as características dela e a condição sanitária aqui da sua granja, ou o histórico epidemiológico que nós estamos tentando contornar, a expectativa é de evitar que doença grave. Então, nós vamos ver menos animais morrendo, mas a gente ainda vai ver animal doente, porque aí ele fica mais ciente de que ele está fazendo as coisas certas, que está no caminho correto, que aquele produto é bom. Porque o problema é quando você se frustra. Não, eu vou dar uma vacina aqui, pronto, nunca mais eu vou ouvir falar da doença e de repente começa a doença e ele não tem a dimensão de que se talvez não tivesse feito aquilo, a situação era muito pior. Então eu falo muito com o pessoal quando eu dou curso, para os meus discentes, vamos alinhar as expectativas com o produtor. Qual é o objetivo do nosso protocolo aqui de imunização? É prevenir a infecção, não vamos mais falar nela por um tempo, então nós vamos manter reforços, tal. Não, é evitar a doença, então pode ser que o vírus ainda vai circular, a bactéria. Não, evitar a doença grave, então paciência para tratar os animais que vão aparecer com a clínica, mas a ciência que nós estamos evitando o pior. Deixa eu associar aqui essa tua fala àquela nossa conversa lá do começo. O quanto o Covid nos ajudou, né? Porque, assim, as propagandas diziam se tiver já com a doença, se tiver com resfriado, nem vai tomar vacina, né? Isso, de uma certa maneira, isso para nós era barbado, né? Mas isso, de uma certa maneira, nos ajudou. Pô, não adianta eu vacinar um animal imunodeprimido ou que já esteja funcionando. Eu estou voltando aqui, hoje a nossa conversa é nostálgica. Eu estou voltando aqui ao meu tempo de extensionista, o pessoal sempre me fala assim, pô, Guilherme, tu é muito objetivo. Eu lembro uma vez, eu fui numa granja com um problema respiratório, no interior do Rio Grande do Sul, no inverno pesado, né?
E o pessoal falou, ó, ajuda aí que a gente está com um desafio respiratório grande, se tu puder vir aí, nos dar a mão que a gente não está sabendo o que fazer. Eu cheguei na granja, as cortinas estavam furadas, vento, tá, ruim. Hoje, felizmente, isso é um passo que já passou. Cortina muito ruim, e quando eu fui ver as vacinas, o congelador, era uma geladeira adaptada, e estava congelado. Eu abri a geladeira, fechei e disse, eu vou embora. Né? Para mim, encerra essa visita, a gente conversa lá no escritório. O produtor ficou me olhando, assim. O cara falou, pô, Guilherme, mas tu não veio ajudar? Eu falei, depois a gente conversa. Daí eu falei, ó, não tem vacina. Coitado desse fornecedor, né? E coitado de nós. Né? A partir daí nós temos que fazer um novo, né? Não é milagre, a gente não está dando, ninguém tem esse milagre. Então, e esse recado é importante, às vezes de ações, é o que tu comentasse aí, né? Eu vou vacinar agora, tem um desafio, quais são as expectativas em tempo, em funcionamento? Eu vou dizer, tá assim, ó, a tua granja não vai girar. Sim. É importante a gente ressaltar que o sucesso da vacinação é o animal de fato estar protegido, aí sim a gente fala imunizado. Mas que nenhuma vacina tem 100% de eficácia, nenhuma, e que o sucesso da vacinação depende da qualidade da vacina. Então, nós temos uma vacina que tem cepas que realmente protegem o que nós estamos aqui, esse é um ponto. Segundo, o manejo, né? Congelar a vacina é tão grave quanto deixar ela esturricando no sol. As pessoas lembram do sol, lembram do gelo. Luz solar também é capaz de degradar uma vacina. Então, o manejo é muito importante. Eu escolhi a hora mais fresca do dia para vacinar os meus suínos. Escolhi uma época que eu consegui favorecer um pouquinho, não, mas pelo menos é bem de manhãzinha, isso muda a eficácia de uma vacina. Então, todas as ações de manejo que eu pensar vão influenciar. E, por último, tem as questões individuais do animal, né? Então, por mais que você faça tudo corretamente, por uma questão individual, um determinado animal pode não ser imunizado. Por isso que a gente trabalha sempre com o conceito de um mínimo de proteção. Em granja até que a gente não tem esse problema, porque a gente vacina todo mundo, mas, por exemplo, trazendo para a saúde humana, igual você falou, Covid, gripe, por que a gente tem que vacinar 90% da população para estar protegido? Para evitar a circulação daquele agente patogênico. Então, nunca uma vacina é 100% e o sucesso dela depende da qualidade da vacina, muita ação nossa no manejo, a orientação correta, a elaboração de um programa adequado para aquela realidade. Não existe receita de bolo. O programa vacinal da minha granja vizinha pode ser diferente do meu. Isso é muito importante falar para o nosso produtor. Ah, não, no meu vizinho está dando tudo certo, vou lá copiar. E aí comigo não dá certo. Por quê? Porque às vezes tem uma questão pontual que é diferente, e aí a gente precisa analisar essa questão. Claro que a epidemiologia do local é muito importante para saber, e as questões individuais. Essa é a mais difícil, tem um negocinho chamado genética e epigenética que a gente bate. Claro que a gente, desde o nascimento, desde a gestação, vai tentando trabalhar muito bem nessa questão individual, mas até se o meu animal está desnutrido, por exemplo, está faltando algum elemento importante na nutrição dele, isso vai influenciar na construção da imunidade, e aí a gente fala que a vacina não funcionou. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Só ainda pegando um gancho nisso, hoje a gente fala muito shot imune, melhorar a imunidade com isso, com aquilo. Muito cuidado. O que melhora a imunidade de fato? Nada melhora mais do que vacinas, isso é indiscutível, mas também, assim, minimizar o estresse, porque evitar a gente não vai conseguir nunca, e boa alimentação. Se eu consigo ir trabalhando essas vertentes, aí, de fato, eu estou trabalhando na imunidade. Agora, o resto é bobagem. Bom, aqui a nossa conversa poderia ir longe, né? E eu estou vendo que o nosso tempo aqui está acabando e amanhã a nossa manhã que está fresquinha, daqui a pouco vamos ter que vacinar, né? Que é a hora da...
Deixa eu te fazer uma pergunta que ela é recorrente. Vamos lá. Vacinas vivas, vacinas atenuadas, os tipos de vacinas. E vamos pegar um desafio aqui. Ou uma maternidade que tenha algum surto de diarreia que esteja sendo tratado, né? E que use alguma vacina viva, ou a creche, numa creche que tenha algum choque de medicação. Como que é? Muitas vezes os produtores perguntam, mas eu estou com a vacina aqui, eu posso ou não posso, né, usar um medicamento tanto injetável quanto Não, via... ótima pergunta. Primeiro, vamos só lembrar como é que as vacinas podem ser produzidas. A primeira que você falou, que são as vacinas atenuadas, a gente mantém o micro-organismo vivo e tira os fatores de virulência. Essa talvez seja uma das vacinas melhor em ativar o sistema imunológico, gerar uma memória duradoura. Raramente ela precisa de adjuvante, que é o que às vezes causa uma lesão na carne, né, do animal. Mas essa é a vacina mais perigosa, porque ela é uma vacina que pode ter uma reversão de patogenicidade, ou se o animal tiver comprometido, igual você falou, o animal já está doente, ela pode ser muito forte, porque nós vamos ter uma ativação do sistema imunológico. Vou voltar já já. E temos as vacinas inativadas, que a gente mata o micro-organismo, podemos disponibilizar uma vacina inteira com o micro-organismo inteiro, podemos fracionar em subunidades, ou podemos trabalhar apenas com pedacinhos desse micro-organismo, que é o que a gente chama de epítopo, produzindo de forma recombinante, por peptídeo sintético, enfim. Todas são formas de produzir vacina e, mais recentemente, né, muito em moda por causa da Covid, mas a gente já tinha em veterinário as vacinas com ácido nucleico, que a gente coloca o material genético e o animal é quem produz a própria vacina. Bom, cada uma tem uma vantagem e uma desvantagem, todas são importantes, acho que nenhuma vai deixar de ser utilizada, porque todas têm limitações e muitos potenciais. Falando especificamente da condição que você colocou, a vacina viva, então, ela é excelente para produzir resposta imunológica, mas é a que eu mais tenho que tomar cuidado quando eu posso utilizar. Porque se eu estou numa granja onde os animais já estão doentes, significa que eles já estão imunocomprometidos. E a resposta imunológica, ela não tem a capacidade de duplicar. Quando eu tenho um animal doente e eu dou uma vacina, a resposta imunológica não dobra, ela divide. Então, tende do animal, por exemplo, ter a doença mais grave e a vacina não funcionar. Salvo se existe algum estudo, muito raro em suinocultura, mais frequente para pets, quando eu vejo o uso da vacina como imunoterapia. Aí é interessante, porque aí eu tenho um estudo falando que a vacina vai dar um gás imunológico para proteger aquela situação que já está ocorrendo. O que a gente utiliza mais na suinocultura são vacinas, ainda de forma profilática, mas respondendo a um surto. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado se aquela estratégia ela é boa ou se eu estou usando porque não tem mais o que fazer. Então, eu sei que existem muitos riscos, que a vacina viva ela tem esse comprometimento. E uma coisa que é muito importante falar é que, quando for possível, não vacinar animal doente, porque a resposta sempre vai dividir. Ah, mas está no meu calendário vacinal aqui, está no dia, eu preciso seguir. É possível, existe a possibilidade daquele animal melhorar em alguns dias? É uma condição transitória? Então, avalia com o médico veterinário responsável se vale a pena. Agora, então, vacinar animal doente, se possível, nunca, porque a resposta imunológica vai dividir. Vai dividir para produzir a memória e vai dividir para tentar combater a doença, evitar. Agora, se é um caso de surto, que eu estou colocando uma vacina que está relacionada com aquilo tudo, muito cuidado. Se não tiver um estudo mostrando que a resposta não vai ser mais prejudicial do que benéfica, cuidado, principalmente para a vacina viva, porque o meu animal está muito imunocomprometido. Então, embora aquela vacina seja avirulenta, pode ser virulenta para ele, considerando as condições imunológicas que ele já está.
normalmente tem que ser aquele último recurso. Eu já tentei de tudo, meus animais estão morrendo, eu vou junto com o veterinário tentar imunizar, de repente vale até uma parcela para ver os efeitos e tratar os mais doentes. Mas é perigoso você vacinar em qualquer condição animal doente, a viva é um pouco pior. Certo. Muito bom. Vários recados aqui. Estamos chegando ao final aqui. Vão ficar certamente muitas perguntas, mas muitos esclarecimentos e de uma maneira direta, né, dentro da produção. Eu sou empolgadíssima. Não, se a gente pudesse, era o dia inteiro falando, mas estou sempre à disposição. Se quiserem, depois tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail, meu e-mail aqui da universidade é ana.peconic, PECONICK, @ufla.br, mas tem na página da UFLA também. Estou à disposição para qualquer dúvida eventual. Outro momento também vai ser um prazer. Imunologia, eu falo que a gente não para, né? A gente consegue discutir um dia inteiro. Sim. Não, muito legal. E também essa tua chamada, né, Ana, que como é um programa que fica gravado, Exato. ele pode ter nos questionamentos lá, né, fiquei em dúvida. Então dá para ter essa interação e o pessoal da produção manda para ti, né, as eventuais dúvidas. Vai ser um Deixa eu prazer. fazer uma pergunta. O que a Ana faz no seu momento de lazer, no seu momento de folga, para a gente voltar lá, como tentar buscar a redução do estresse, né? Como que tu busca teu Sim, eu equilíbrio? falo muito isso. Agora, falando de imunologia humana, eu falo muito com meus alunos. Querem melhorar a imunidade, saúde mental é um objeto importante, é o mais difícil, talvez, atividade física, boa alimentação. E aí, dentro dessa saúde mental, é o nosso tempo livre. Então, primeira coisa, eu tenho um filho de 11 anos, chama Miguel. A gente se diverte muito junto, a gente faz atividade física junto. Atualmente estamos começando tênis, a gente vê muito filme junto. E aqui, ó, vou até mostrar aqui, ó, meu maior hobby é esse, livros. Então, eu sempre estou carregando livro, eu estou na fila de espera do consultório, eu estou com livro, estou esperando os meus alunos chegar, então eu sou a louca dos livros, aquela que lê mais de 50 livros no ano. O pessoal fala assim, que horas que você dorme? Eu falei, eu durmo às 8 horas, normal, mas eu ando com um livro debaixo do bolso e leio tudo. Eu acho que toda informação ela é bem-vinda. Eu não tenho um estilo, não leio só sobre imunologia. E acho que importante também é o não meu tempo livre. Eu amo meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Conforme eu falei, a direção aqui está sendo um grande desafio, mas é um desafio prazeroso. É com muita humildade que eu vou tentando contribuir para essa unidade, para a nossa universidade, mas eu acho que é tanto no tempo livre, ter o tempo livre, porque eu falo muito com os meus alunos, e aí vale para todos os nossos ouvintes. Se você não parar para se cuidar, para ter um tempo livre, o seu corpo vai te obrigar a parar da pior forma possível. Então, eu acho que ter o tempo livre é o segredo. Se você gosta de dormir, vai dormir. Se você gosta de ver televisão, vai ver televisão. Não importa, mas faça uma coisa que realmente te dê prazer. E quando não estiver no tempo livre, tentar fazer as coisas da melhor forma possível. Se não puder ter paixão, faça com muito profissionalismo, com muita ética, porque isso vai engrandecendo aquele seu momento que não é tão livre. Muito legal. Eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu Por ia favor. pedir uma sugestão de um livro, mas eu vou sugerir o livro hoje, né? Baseado exatamente no que tu falou e na tua experiência. O livro A Semente da Vitória, do Nuno Cobra, ele Não, fala eu de vou anotar equilíbrio aqui. e ele fala de 4 coisas para o equilíbrio: alimentação, que tu comentou, o exercício físico, que tu comentou, ele foi o preparador físico do Senna e de várias outras pessoas, independente da idade, né, de pessoas mais velhas também. O exercício físico, sono, alimentação e meditação, ele fala, Eu né? faço. Ou meditação ou essa parada, né? E quando tu fala que tu lê 50 livros e dorme às 8 horas, eu acabei de ler um outro livro agora que ele fala que o que era considerado uma vergonha agora é considerado um status a pessoa que dorme, né? A Sim, importância do sono, né? sim. Então, finalizando a nossa questão aqui do estresse, do equilíbrio e a busca da imunologia, eu acho que
ficam boas dicas aí, que agradeço de coração e deixo aqui para uma palavra final para Vou ti. pegar seu gancho na meditação, porque é uma prática que eu adquiri na pandemia, porque eu estava perdendo minha saúde mental e aí eu tive que aprender a me centrar. Meditar não é difícil, pessoal. A gente tem que começar, nem que seja com 5 minutinhos, só para, respira. Às vezes não precisa ficar parado, às vezes você admirar uma paisagem, tomar um banho um pouquinho mais caprichado, sentir a água no corpo. Não importa, é parar. Isso alinha. A gente literalmente, a gente raciocina melhor, pensa melhor e aí sim, melhora o status imunológico. Minha mensagem final é para todos se cuidarem. É o que eu falei, cuidar. Nós temos o privilégio de trabalhar com animais, né? Suinocultura, ela é importantíssima porque ela é uma riqueza do nosso país. Nós somos referência nos nossos trabalhos internacionalmente, desde a pessoa no cargo mais humilde até o pesquisador que está descobrindo coisas fantásticas, todos são igualmente importantes. Então é cuidar de si, cuidar dos animais com muito respeito, com muita ética, que é sucesso. Nós precisamos da suinocultura, precisamos de proteína de origem animal, mas a gente precisa fazer isso tudo com muito respeito. Muito obrigada, um enorme prazer, um prazer conhecê-lo e estou sempre à disposição quando quiser continuar esse bate-papo. Da mesma forma. Nos encontramos aí no mundo da suinocultura. Muito obrigado, Ana. Combinadíssimo. Um Fiquem abraço. com Deus. Tchau.